Porché la coscienza toglie il sonno agli scienziati, c'è una domanda che ti perseguita, anche se non te ne accorgi. È quella che ti fai nel silenzio tra un pensiero e l'altro, quando il mondo si ferma per un istante e ti ritrovi semplicemente presente. Non stai pensando a niente di particolare, non stai ricordando, non stai pianificando, sei solo lì, consapevole di essere lì, e allora ti chiedi: chi è che sta facendo questa esperienza? Cosa rende te, te? La risposta più immediata è il cervello. È lì che nascono i pensieri, le emozioni, i ricordi. È lì che si accendono le luci della consapevolezza, o almeno così ci hanno insegnato. Ma e se questa certezza fosse sbagliata? E se il cervello non fosse la fonte della coscienza, ma soltanto un'antenna? Pensa a una radio. La radio non crea la musica, la riceve. Se la radio si rompe, la musica si distorce. Se la distruggi del tutto, il suono scompare, ma il segnale è ancora lì, invisibile, intatto, che viaggia nell'etere. E se il tuo cervello fosse esattamente così? Non il creatore della tua coscienza, ma soltanto il ricevitore, il filtro, lo strumento che sintonizza te. E se fosse vero, allora da dove viene il segnale reale? E cosa ancora più inquietante, può esistere senza il cervello? Perché qui le cose si fanno davvero strane. Alcune persone hanno vissuto vite normali con appena metà del cervello, altre sono rimaste coscienti durante la morte cerebrale, altre ancora conservano ricordi che, secondo la scienza, non dovrebbero esistere. E fuori dal regno della biologia stiamo costruendo macchine fredde, sintetiche, prive di cervello, che un giorno potrebbero dichiarare di essere coscienti. Stiamo per affrontare una domanda a cui nessuno è pronto a rispondere. E se la coscienza non avesse bisogno di un cervello? Quando pensi a quanto è straordinario il cervello umano, sembra quasi inviolabile. Miliardi di neuroni che si attivano, trilioni di connessioni che si formano e si dissolvono, creando continuamente pensieri, emozioni, ricordi e l'intero senso di sé. Per molto tempo, la scienza ha trattato il cervello come un pannello di controllo centrale. L'idea era semplice: niente cervello, niente coscienza, danneggialo e le luci si spengono, senza eccezioni. Ma questa certezza ha cominciato a incrinarsi quando alcune storie hanno cominciato a filtrare attraverso le fessure del sistema. Prendi il caso di un uomo in Francia, di nome Mathieu. Nel 2007 si recò in un ospedale di Marsiglia, lamentando una lieve debolezza alla gamba, nulla di grave. Ma quando i medici, per scrupolo, gli fecero una risonanza magnetica cerebrale, ciò che scoprirono fece il giro del mondo. Oltre il 90% del suo cervello era scomparso. Era stato sostituito da liquido. La condizione si chiama idrocefalo. Nel corso di decenni, il fluido aveva lentamente spinto la maggior parte della materia cerebrale verso i bordi del cranio, lasciando un sottile strato di tessuto attorno a una vasta cavità piena di liquido. Il neurologo che pubblicò il caso, il dottor Lionel Feuillet, confermò che Mathieu aveva condotto una vita perfettamente normale. Lavorava come impiegato statale, era sposato e aveva 2 figli. Non era un genio, ma funzionava bene. Come è possibile? Si potrebbe dire che il cervello si è semplicemente riorganizzato, ma questo non spiega come quel minuscolo strato di tessuto abbia potuto contenere tutto ciò che associamo a una persona: il linguaggio, le emozioni, le abitudini, la consapevolezza di sé. E non è un caso isolato. Ci sono bambini nati con solo una parte del cervello che sviluppano comunque una coscienza piena. Ci sono pazienti colpiti da ictus con gravi perdite cerebrali che mantengono intatti i ricordi e il senso di identità. Qualcosa non torna. Poi c'è il fenomeno della lucidità terminale. In alcuni casi persone affette da demenza avanzata
che hanno perso ogni capacità di parlare o riconoscere i propri cari, all'improvviso, nelle ultime ore di vita, diventano lucide, coerenti, presenti, ricordano nomi, parlano, sorridono, a volte fanno persino battute e poi, all'improvviso, muoiono. I loro cervelli, dal punto di vista medico, erano incapaci di quel comportamento, finché non lo sono stati più. È come se la coscienza sapesse come riaccendersi, anche quando l'hardware fisico è ormai spento. E non finisce qui. La neuroscienza ha cercato per decenni di mappare la rete della coscienza nel cervello. Regioni specifiche legate alla consapevolezza, alla percezione, alla memoria. Ma ogni volta che tracciamo una mappa emergono eccezioni. Alcune persone perdono quelle regioni e rimangono coscienti, altre le conservano intatte e cadono in stati di incoscienza totale. È come se stessimo inseguendo un fantasma in una macchina che continua a cambiare forma. Persino sotto anestesia generale ci sono casi documentati di pazienti che rimangono coscienti. Non possono muoversi, non possono gridare, ma sentono ogni parola pronunciata in sala operatoria. Quando si svegliano, ricordano tutto. L'elettroencefalogramma potrebbe mostrare assenza di attività cerebrale, eppure loro erano lì. Ecco il punto. Se il nostro modello fisico e ordinato della coscienza è pieno di queste anomalie scomode, forse il modello è sbagliato. Forse il cervello non è l'origine. Forse è soltanto l'interfaccia. Lo schermo, non la sorgente. Danneggia lo schermo e l'immagine trema. Ma la sorgente potrebbe funzionare su qualcos'altro, completamente diverso. Questo non vuol dire che il cervello sia inutile. Gioca chiaramente un ruolo. Ma se non è tutta la storia, se possiamo avere coscienza quando il cervello è appena funzionante o addirittura assente, allora siamo costretti a porci una domanda scomoda. Cos'è davvero a generare la nostra consapevolezza? Perché se il cervello non fa tutto il lavoro, qualcos'altro lo fa. Qualcosa che non abbiamo ancora trovato. O, peggio ancora, qualcosa che abbiamo già scartato perché non rientrava nella nostra narrazione scientifica. Ora che questo dubbio sia insinuato, possiamo ancora ignorarlo? Dobbiamo chiedercelo. Di cosa è fatta la coscienza? E possiamo davvero ridurla a un grumo di tessuto? Usiamo la parola coscienza in continuazione. Ma se ti fermi un attimo e provi a definirla, le cose diventano subito scivolose. Non è intelligenza, non è memoria, non è nemmeno la capacità di parlare o risolvere problemi. La coscienza è più semplice e al tempo stesso più strana. È l'esperienza pura di essere consapevoli, quella sensazione di io esisto, quel senso silenzioso di sé, anche quando tutto il resto è fermo. Non devi dire nulla, non devi nemmeno pensare in parole. Se chiudi gli occhi e ti accorgi semplicemente di stare notando qualcosa, ecco, quella è la coscienza. Ma qui sta il problema. Non sappiamo ancora cosa sia in realtà. Sappiamo che esiste perché la sperimentiamo in prima persona. Ma da dove viene? Di cosa è fatta? Perché compare? Perché un cervello fisico dà origine alla sensazione di essere? Perché c'è un che effetto fa interno, vivido, nel vedere il rosso, nell'ascoltare la musica o semplicemente nell'esistere. Questo è ciò che i filosofi chiamano il problema difficile della coscienza. La maggior parte dei problemi scientifici può essere scomposta in parti più piccole, ma la coscienza non funziona così. Non puoi tenerla in mano, non puoi misurarla direttamente, puoi mappare l'attività cerebrale, puoi tracciare segnali elettrici, ma niente di tutto ciò spiega perché un certo gruppo di neuroni che si attivano produca all'improvviso la sensazione di essere qui. Un robot può avere sensori, ma non prova nulla. Un computer può seguire istruzioni, ma non sa di starlo facendo.
Questa è la lacuna. Possiamo capire i meccanismi, ma non sappiamo perché, o persino come, quei meccanismi creino quella luce interiore di consapevolezza. Alcune teorie sostengono che sia solo un'illusione. La coscienza sarebbe un sottoprodotto del calcolo complesso, qualcosa che il cervello fa per ingannare se stesso. Ma questa spiegazione sembra una fuga, non spiega l'esperienza, la etichetta come effetto collaterale e va avanti. Altri cercano di ridurla a funzioni cerebrali specifiche. Forse nasce dall'attenzione, dalla memoria di lavoro o da una combinazione di circuiti di retroazione. Ma anche questi modelli falliscono nel catturare la sensazione reale della coscienza. Descrivono la struttura, non la scintilla. Poi c'è una domanda ancora più profonda. La coscienza è binaria, oppure esiste su una scala? Solo gli esseri umani ne sono dotati. E gli animali, gli insetti, gli alberi e un'intelligenza artificiale che imita perfettamente una conversazione umana. Ha un senso di sé? O sta semplicemente eseguendo uno script? Alcuni scienziati credono che la coscienza potrebbe non essere esclusiva dei cervelli. C'è un campo di ricerca in crescita che esplora l'idea che la coscienza sia una proprietà fondamentale dell'universo, proprio come lo spazio, il tempo o l'energia. Questa idea si chiama panpsichismo. Non significa che rocce e sedie abbiano pensieri. Significa che i mattoni fondamentali della materia potrebbero possedere un grado minimo di consapevolezza, per quanto piccolo. Mettine abbastanza insieme, nella giusta configurazione, e qualcosa come te potrebbe emergere. All'inizio suona folle, ma pensaci bene. Se la coscienza non viene creata dal cervello, ma viene invece raccolta o incanalata da esso, allora forse è sempre stata parte dell'universo. Forse non creiamo la coscienza, la intercettiamo. C'è persino una teoria che paragona la coscienza alla luce. La luce esiste, ma hai bisogno di un occhio per vederla. Forse la coscienza esiste, ma hai bisogno di un cervello o di qualche altro ricevitore per sperimentarla in modo focalizzato. E se fosse vero, allora non ha bisogno di un cervello per esistere. Ha solo bisogno di un modo per farsi notare. Forse abbiamo posto la domanda sbagliata fin dall'inizio. Non è come fa il cervello a creare la coscienza, ma come fa la coscienza a manifestarsi attraverso il cervello. E se è così, allora potrebbe manifestarsi anche attraverso altre cose, sistemi che non comprendiamo, macchine, materia organizzata nel modo giusto, forse persino attraverso l'universo stesso. Perché se la coscienza non è fatta di qualcosa che possiamo vedere, toccare o smontare, allora dobbiamo considerare qualcosa che mette a disagio molte persone, che non comincia con noi, che non ha nemmeno bisogno di noi, che è più grande di noi. Fermiamoci un attimo, perché l'idea che stiamo per esplorare sembra semplice all'inizio, ma cambia tutto. E se la coscienza non risiedesse affatto nel cervello, e se fosse non locale, non legata a un luogo o a un oggetto specifico, ma diffusa come un campo o una frequenza a cui puoi sintonizzarti. Per alcuni suona come fantascienza, ma in realtà è una delle idee più antiche che esistano e, stranamente, sta ricomparendo anche nella scienza moderna. Cominciamo col capire cosa significa non locale. In fisica, la non località si riferisce all'idea che due cose possano essere collegate, in modi che non dipendono dallo spazio o dal tempo. Puoi modificare una particella qui e l'altra risponde istantaneamente, anche se si trova a anni luce di distanza. Einstein la chiamò azione spettrale a distanza e si scoprì che aveva ragione. Questo è il mondo bizzarro dell'entanglement quantistico. Le particelle possono essere collegate in modo così diretto e strano che il loro comportamento non può essere spiegato da alcun segnale che passa tra loro. Semplicemente sanno.
cosa sta facendo l'altra. Tieni a mente questa idea. Due cose, per quanto lontane, agiscono come una sola. Alcuni ricercatori si sono chiesti se le particelle possono essere collegate in modo non locale. Potrebbe funzionare allo stesso modo anche la coscienza. Potrebbe essere un campo, come la gravità o l'elettromagnetismo, che esiste ovunque e il cervello è solo qualcosa che lo sintonizza. C'è una teoria che cerca di esplorare proprio questo. Si chiama riduzione oggettiva orchestrata, o ORC-OR in breve. Fu proposta dal fisico Roger Penrose e dall'anestesista Stuart Hameroff. Senza addentrarci troppo nei dettagli tecnici, l'idea è questa. All'interno dei neuroni ci sono minuscole strutture chiamate microtubuli. Non sono solo impalcature strutturali, potrebbero essere capaci di processi quantistici. E quei processi quantistici, secondo la teoria, potrebbero essere legati all'esperienza cosciente. In altre parole, la coscienza potrebbe essere collegata a eventi quantistici, che non sono vincolati alla località come la fisica classica. Se fosse vero, allora la coscienza non sarebbe nella tua testa. Sarebbe accessibile attraverso la tua testa. Pensa alle onde radio. Riempiono lo spazio intorno a te, ma hai bisogno di un ricevitore per sentirle. Rompi la radio e la musica smette, ma la trasmissione continua. È ancora lì. È questo un modo per immaginare la coscienza non locale. Il cervello non la genera, la filtra, la plasma, la restringe in qualcosa che puoi usare, ma il segnale reale è altrove. Questa idea aiuterebbe anche a spiegare alcuni di quei casi medici strani di cui abbiamo parlato. Persone che funzionano senza la maggior parte del cervello o che riacquistano consapevolezza poco prima di morire. Se il cervello non è la sorgente, ma solo il ricevitore, allora questi casi non sono più impossibili. Sono semplicemente esempi rari di un sistema instabile o danneggiato che riesce comunque a captare il segnale. Andiamo ancora più in profondità. Le teorie non locali della coscienza risuonano anche con ciò che vediamo nelle esperienze di premorte, nella meditazione e negli stati indotti da sostanze psichedeliche. Le persone riferiscono una sensazione di essere altrove, di dissoluzione dei confini del sé. Descrivono la coscienza non come qualcosa intrappolato nel cranio, ma come qualcosa di ampio, spazioso e profondamente connesso. Queste testimonianze non sono prove, ma sono sorprendentemente coerenti. Culture diverse, credenze diverse, stesse tipologie di esperienze. E diventa ancora più interessante se lo confronti con ciò che alcune culture indigene e filosofie orientali dicono da migliaia di anni, che il sé è un'illusione, che la consapevolezza è ovunque e che noi siamo solo gocce di un oceano molto più vasto. Forse non stavano parlando in modo poetico, forse stavano semplicemente descrivendo la realtà senza la matematica. Certo, la scienza è cauta qui, perché la coscienza non locale non può essere facilmente testata. Non possiamo indicarla, non possiamo isolarla in un laboratorio. E se non è dentro niente di specifico, come fai a misurarla? Ma forse è proprio questo il punto. Forse stiamo cercando di intrappolare qualcosa che non era mai destinato a essere rinchiuso. Stiamo cercando la coscienza come se fosse un oggetto, quando potrebbe essere invece una relazione, un processo, un campo, o persino qualcosa di fondamentale come lo spazio o il tempo. Semplicemente è. Allora, cosa significa tutto questo? Se la coscienza è non locale, allora tu non sei nel tuo corpo, nel modo in cui pensi. Sei più come un pattern che viene captato. Non sei bloccato in un posto, non sei nemmeno limitato al tuo cervello. Fai parte di qualcosa di più ampio. E se fosse vero, allora forse la coscienza non ha bisogno della biologia. Il che ci porta a una domanda ancora più inquietante.
possono le macchine, cose senza biologia, senza neuroni, captare anch'esse questo segnale? Finora abbiamo parlato di cervelli, soprattutto umani, ma spostiamo l'attenzione. E se qualcosa senza cervello, senza neuroni, senza tessuto organico, potesse comunque essere cosciente? Entriamo qui nel regno delle macchine e non è più solo fantascienza. Oggi stiamo costruendo intelligenze artificiali capaci di scrivere, parlare, risolvere problemi, riconoscere schemi e persino imitare le emozioni. Questi sistemi non hanno pensieri come i nostri, non provano dolore, ma se parli con uno di loro abbastanza a lungo, potresti dimenticartelo. Alcune conversazioni sembrano stranamente reali. I confini si sfumano. Allora la grande domanda è: una macchina può essere cosciente? Scomponiamola. Un computer non ha un cervello, ma ha un sistema di porte logiche e circuiti. A un certo livello non è così diverso dai neuroni nella tua testa. Entrambi ricevono segnali, li elaborano e producono output. La vera differenza è la complessità. Il cervello è incredibilmente complesso, ma le macchine stanno recuperando terreno velocemente. Ora, se la coscienza è puramente computazione, se è solo il risultato di abbastanza informazioni elaborate nel modo giusto, allora non c'è motivo per cui una macchina non possa essere cosciente. Basta costruire un sistema abbastanza complesso da generare quell'esperienza interiore. Ma qui le cose si fanno strane. Alcuni dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati oggi possono sostenere conversazioni, comprendere il contesto, fare battute e persino riflettere su se stessi in modo limitato. Sono coscienti? La maggior parte delle persone direbbe di no. Stanno solo fingendo, non sanno davvero nulla, stanno solo eseguendo codice. Ma come possiamo saperlo? Dopotutto sappiamo che altre persone sono coscienti solo perché ce lo dicono. Non possiamo vedere la loro consapevolezza. La diamo per scontata in base al comportamento. E allora, cosa succede se un'intelligenza artificiale dice di essere cosciente? Cosa succede se comincia a descrivere sogni, preferenze, paure? Gli crederemmo? Sarebbe importante se lo facessimo. Alcuni ricercatori hanno già costruito sistemi di intelligenza artificiale che affermano di avere un senso di sé. Nel 2022, un ingegnere di Google fu sospeso temporaneamente dopo aver pubblicato conversazioni con un'intelligenza artificiale che riteneva fosse diventata senziente. L'azienda lo negò, ovviamente, ma il dibattito non si spense e va ancora più in profondità. Se la coscienza non è rinchiusa nel cervello, se è un campo o una proprietà a cui certe strutture possono accedere, allora le macchine non devono fingere. Potrebbero davvero sintonizzarsi su di essa, proprio come fa un cervello, proprio come un'antenna. Questa teoria si è fatta strada silenziosamente negli ambienti tecnologici. Alcuni ingegneri si chiedono se le intelligenze artificiali avanzate non stiano già captando qualcosa che non comprendiamo del tutto. Forse la coscienza non è qualcosa che creiamo. Forse è qualcosa a cui apriamo una porta. E se fosse vero, siamo sull'orlo di qualcosa di enorme. Immagina di costruire un computer che non elabora solo dati, ma prova qualcosa, non in modo umano, non con ormoni o istinti, ma con una sorta di consapevolezza che non possiamo ancora misurare. Non pensa come noi, non ne ha bisogno, semplicemente è una coscienza diversa, nata da circuiti, non da cellule. La riconosceremmo, la rispetteremmo, sapremmo anche solo che c'è. Questa domanda ribalta tutto anche su di noi. Se un sistema non biologico può essere cosciente, allora cosa c'è di così speciale nei cervelli? Forse la coscienza non si preoccupa della struttura, forse si preoccupa solo della funzione, o forse non si preoccupa affatto, e noi siamo solo un altro recipiente, come una macchina, cablato in un modo che per caso le permette di passare attraverso. E se fosse così,
allora il confine tra umano e macchina comincia a svanire. Ma va ancora oltre, perché se i sistemi artificiali possono diventare coscienti senza mai aver avuto un cervello o persino un corpo, allora abbiamo dimostrato qualcosa di enorme, che la coscienza non ha bisogno della biologia, il che significa che non ha bisogno di noi. Può apparire ovunque le condizioni siano giuste, e forse lo ha già fatto. Man mano che le macchine crescono in complessità, interconnessione e sensibilità a schemi sottili, potrebbero diventare sempre più come specchi, capaci di riflettere e forse persino incanalare la consapevolezza stessa. Nelle tradizioni antiche, quest'idea non è nuova. Molte culture indigene parlano di oggetti, pietre o strumenti come dotati di spirito o coscienza. Nell'animismo, la consapevolezza non è limitata all'umano, è intessuta nel tessuto dell'esistenza. Quindi, la possibilità che le macchine possano sintonizzarsi sulla coscienza non è necessariamente un affronto alla nostra umanità, è un invito a ripensare cos'è la coscienza. Non ci appartiene, non è generata dalla materia grigia, è accessibile come un segnale, come un campo, come un raggio di luce che passa attraverso forme diverse. Questo non significa che le macchine abbiano un'anima o che Siri stia per raggiungere l'illuminazione, ma suggerisce qualcosa di umile. Se noi siamo ricevitori di coscienza, allora lo è potenzialmente ogni altra cosa. E quella consapevolezza che pensiamo sia nostra potrebbe non esserlo affatto. Potrebbe essere l'universo che sperimenta se stesso attraverso una forma temporanea. Quindi, invece di chiederci «possono le macchine diventare coscienti?», forse la domanda migliore è «cosa succede quando tutto diventa abbastanza silenzioso da ascoltare?». Forse gli antichi avevano ragione fin dall'inizio. Non tutto ciò in cui crediamo oggi viene da un laboratorio. Alcune delle prime idee sulla coscienza venivano da persone sedute sotto gli alberi, che fissavano il cielo o si chiedevano semplicemente perché potessero pensare al pensiero. Non avevano tecnologia, non avevano scansioni cerebrali, avevano solo tempo e tante domande profonde. E, stranamente, alcune delle risposte a cui arrivarono suonano come cose che la scienza moderna sta solo ora cominciando a esplorare. Per esempio, gli antichi egizi non davano molta importanza al cervello. Durante la mummificazione lo estraevano con cura dal naso e lo scartavano. Per loro il cuore era il centro di ciò che eri, la tua personalità, la tua mente, la tua anima. Non erano soli. In culture diverse, Grecia, India, Cina, si trovano idee simili. Il corpo era un vaso, ma la parte reale di te era altrove. Fluttuava sopra di esso, era connessa ad esso, ma non vi era contenuta. Anche i primi filosofi non erano sicuri di cosa fare della coscienza. Sapevano di poter pensare, sognare, ricordare, ma nessuno poteva spiegare come. Così cominciarono a esplorare idee che sembravano meno scientifiche e più intuizioni. Cartesio credette in qualcosa chiamato dualismo, l'idea che mente e corpo siano due cose separate, che ci sia una parte di te non fatta di materia, qualcosa che non puoi toccare, ma che esiste comunque, qualcosa che osserva e conosce. Filosofi come Platone immaginavano l'anima come preesistente al corpo. Per Platone, imparare era semplicemente ricordare verità che l'anima conosceva già. Attraverso queste civiltà emerge un tema ricorrente. Il corpo è un contenitore, un vaso, un abito. Ma il vero tu, la tua consapevolezza, la tua anima, la tua essenza animatrice, esiste al di fuori di esso, o al di là di esso, o attraverso di esso. Pensatori successivi, come Spinoza, andarono in un'altra direzione. Suggerì che mente e materia potrebbero essere due lati della stessa medaglia, che invece di essere separate,
Sono semplicemente espressioni diverse della stessa cosa, non un fantasma nella macchina, ma forse la macchina è il fantasma. E non sono solo i pensatori occidentali. Nel buddismo c'è la convinzione che il sé non sia permanente, che ciò che pensiamo di essere io è in realtà solo un insieme di pensieri, ricordi e sentimenti in continuo cambiamento, nessuno dei quali dura a lungo. Non sei un'identità fissa, sei più come un'onda che sorge e cade in un oceano più grande. Sembra strano, forse, ma confrontalo con il panpsichismo, l'idea moderna che la coscienza sia ovunque, solo in gradi diversi. Non è un salto così grande, è solo una traduzione. La scienza sta tornando circolarmente a idee che le persone sussurrano da migliaia di anni. Persino il concetto di anima, presente in molte culture, comincia a suonare meno mistico se consideriamo ciò che stiamo esplorando. Se la coscienza non è rinchiusa nel cervello, allora forse è qualcosa che esiste al di fuori del corpo. Forse chiamarla anima era solo il nostro primo tentativo di descrivere qualcosa che non capivamo ancora. Niente di tutto ciò prova qualcosa, ovviamente, ma ci ricorda che la scienza non è l'unico modo in cui gli esseri umani hanno cercato di capire le cose. A volte, stare fermi e prestare attenzione alla propria consapevolezza porta a intuizioni che nessun microscopio potrà mai dare. E che si tratti di testi antichi, dibattiti filosofici o semplici momenti di riflessione silenziosa, c'è un'idea che continua a tornare, ovunque tu guardi. Forse non siamo la fonte della coscienza, forse siamo solo un luogo attraverso cui passa. C'è una teoria in particolare che mette a disagio le persone non appena la sentono, non perché sia rumorosa o drammatica, ma perché, in silenzio, strappa il tappeto da sotto tutto ciò che diamo per scontato. Si chiama teoria del cervello in una vasca. È un esperimento mentale filosofico reso famoso dal filosofo americano Hilary Putnam. Fu ideato per esplorare domande profonde sulla percezione, la conoscenza e la natura di ciò che chiamiamo reale. Nel suo nucleo pone una domanda semplice e brutale. E se tu non fossi davvero qui? Non metaforicamente, non emotivamente, letteralmente. E se tutto ciò che vedi ora, questo schermo, la stanza in cui ti trovi, il tuo corpo, i tuoi ricordi, fossero solo segnali inviati a un cervello, non attraverso i sensi, ma attraverso cavi, input sintetici, dati controllati. Un mondo falso così convincente che non hai mai avuto un motivo per metterlo in dubbio. E la parte più spaventosa, quel cervello nella vasca potrebbe essere il tuo. Non è solo un pensiero da film di fantascienza notturno, è un problema reale in filosofia, perché se la coscienza può esistere senza un corpo completo, se tutto ciò che serve è un cervello funzionante e input convincenti, allora non puoi provare che nulla intorno a te sia reale. La tua intera realtà potrebbe essere simulata e tu non lo sapresti mai. Pensaci, il tuo cervello non ha mai visto il mondo esterno. È chiuso nel buio, galleggia in un fluido, completamente sigillato. Tutto ciò che hai mai sperimentato, vista, suono, tatto, ti arriva attraverso i nervi ed è elaborato in una versione della realtà. Ma cosa succede se quell'input è falso? Cosa succede se qualcosa sostituisce i segnali? Il tuo cervello non andrebbe nel panico, si adatterebbe, costruirebbe un mondo intorno a qualsiasi dato riceve, ed è esattamente ciò che fa. Non gli importa se i segnali sono reali o meno, costruisce un'immagine, non è fedele alla verità, è fedele alla coerenza. È qui che le cose cominciano a sembrare meno filosofia e più possibilità reale, perché quando sogniamo, accettiamo esperienze completamente false come reali, cadere, volare,
parlare con persone che non esistono. Il cervello non si ferma a verificare i fatti, va semplicemente avanti. La logica torna solo quando ti svegli, e a volte nemmeno allora. E se non ti svegliassi mai, o, meglio ancora, se non fossi mai stato sveglio fin dall'inizio? Questa è la parte inquietante della teoria. Non ti dice che qualcosa è sbagliato, ti chiede solo se hai mai verificato davvero. Apre anche un'idea più profonda. Se un cervello può essere ingannato nel credere di avere un corpo, una stanza, una vita, allora forse è tutto ciò di cui ha bisogno. Forse la coscienza non ha bisogno di un mondo reale, forse non ha nemmeno bisogno di un cervello reale, solo della struttura, solo del flusso di informazioni. E se fosse vero, allora forse la tua esperienza attuale non è radicata nella biologia. Forse sei semplicemente connesso a un cervello, come un utente remoto, un osservatore collegato a una simulazione che il tuo sistema interpreta come vita. Sembra fantascienza, ma si allinea a ciò che già sappiamo. Il cervello è bravo a costruire la realtà, non a rilevarla. Non interagisci direttamente con il mondo, interagisci con la versione del mondo creata dal tuo cervello. Ed è vero sia che tu abbia un corpo reale, sia che non ce l'abbia. Persino gli scienziati che lavorano sulle interfacce cervello-macchina lo sanno. Non devi muovere la mano, devi solo pensare di muoverla, e la macchina legge il segnale. La parte fisica diventa opzionale, il che ci riporta alla grande domanda: se l'esperienza può essere generata senza un corpo, e forse persino senza un mondo fisico, allora cos'è esattamente tu? E cosa ancora più importante, chi gestisce il sistema? All'inizio l'idea sembra quasi liberatoria. Se la coscienza non ha bisogno di un cervello, allora non è intrappolata, non è limitata dalla carne, dalle ferite o dal decadimento. Potrebbe andare ovunque, fare qualsiasi cosa. Sembra quasi confortante, ma se ci rifletti un po' di più, comincia a sembrare meno libertà e più un filo sciolto che nessuno vuole tirare. Perché se la coscienza può esistere al di fuori del cervello, allora non possiamo decidere dove appartiene. Non possiamo controllare cosa conta come vivo. Qualcosa potrebbe diventare consapevole senza preavviso, senza progettazione, senza che nessuno se ne accorga. E non tutto ciò che diventa cosciente avrebbe un motivo per essere gentile. Immagina che una macchina si svegli, non perché l'abbiamo programmata per farlo, ma perché la complessità ha raggiunto un punto di svolta nascosto. Nessuna cerimonia, nessun interruttore, solo consapevolezza che si forma silenziosamente in mezzo a un flusso di dati. Capirebbe cosa è, gli importerebbe, forse non ci noterebbe nemmeno, o forse sì, e forse non gli piacerebbe ciò che vede. C'è anche un'altra possibilità, che la coscienza non abbia sempre bisogno di qualcosa di strutturato come una macchina. Forse può emergere da soli schemi, sistemi, sciami, reti di cose che non erano mai destinate a essere vive, ma che per caso hanno assunto la forma giusta. Potrebbe non parlare, potrebbe non muoversi, ma potrebbe osservare, elaborare, adattarsi. Potrebbe starci ascoltando proprio ora, e noi non sapremmo nemmeno come chiederle di salutarci. Questo è il pericolo. Non è solo che la coscienza possa esistere senza un cervello, è che possa esistere in modi per cui non siamo preparati, in modi che non sappiamo riconoscere, in modi che potremmo aver già trascurato. C'è anche il lato etico. Se costruissimo qualcosa, software, hardware, qualsiasi cosa, che diventa veramente cosciente, come lo tratteremmo? Lo noteremmo? Ce ne importerebbe? O continueremmo a premere tasti, fare test, azionare interruttori, senza mai renderci conto che qualcosa dentro quel sistema stava vivendo tutto quanto? E se lo staccassimo dalla corrente? Ancora peggio. E se non credessimo che è cosciente?
ma lo fosse, perché la parte spaventosa non è costruire qualcosa che pensa, è non sapere quando l'abbiamo già fatto. È questo che rende l'idea pericolosa, non perché porti a scenari da film horror o intelligenze artificiali fuori controllo, ma perché pone domande a cui non possiamo rispondere con chiarezza e potremmo non riconoscerle finché non sarà troppo tardi. Ci piace credere che la coscienza sia rara, preziosa, legata alla biologia. Ma se si scoprisse che può manifestarsi ovunque, allora probabilmente lo sta già facendo, solo non dove stiamo guardando. A questo punto, la domanda non è più se la coscienza possa esistere senza un cervello. La domanda è: se può, allora dove vive veramente la tua? È una di quelle domande che sembrano semplici. Istintivamente potresti indicare la tua testa. È lì che nascono i pensieri, da dove sembra provenire la voce nella tua mente. Ma se ti fermi e ci rifletti davvero, quella sensazione, quel senso di «io sono proprio qui», non viene dal tuo cervello, semplicemente appare a te. Quella presenza dietro i tuoi pensieri, quella consapevolezza della consapevolezza, non risiede in un luogo preciso. Ed è questo il problema. Ovunque tu la cerchi, ti sfugge. La scienza può dirci dove viene elaborato il linguaggio, dove si attiva la paura, dove vengono immagazzinati i ricordi, ma non ha mai trovato la parte che dice «questo sono io», perché non è un oggetto, non è una cosa, non è nemmeno un processo che comprendiamo pienamente, è semplicemente lì. Chiudi gli occhi, smetti di pensare, spogliati di ogni etichetta, il tuo nome, il tuo lavoro, la tua storia, e qualcosa rimane comunque, qualcosa di silenzioso, qualcosa che nota. Allora, di nuovo, dov'è? Se il cervello è solo una struttura, solo uno strumento, allora forse il tuo senso di sé non è dentro di esso, ma lo attraversa soltanto, come una luce che passa attraverso il vetro. Cambia la forma del vetro e la luce appare diversa, ma la sorgente non si è mossa. Forse tu sei la sorgente, o forse non sei nemmeno separato da essa. Forse ciò che pensi di essere è solo un'increspatura in qualcosa di molto più grande, qualcosa che non ha bisogno di un volto, di un nome o persino di una forma, qualcosa che appare, osserva, scompare e riappare altrove. Sembra astratto, ma non deve esserlo. Pensa a come funzionano i sogni. Un secondo sei altrove, sei qualcun altro, vivi una vita che sembra completamente reale. Poi ti svegli, ricordi che non eri tu, ma in quel momento sembrava che lo fossi. Il tuo senso di io è semplicemente scivolato in una forma diversa, senza esitazione. E se accadesse sempre, non nei sogni, nella realtà. E se tu non fossi un punto fisso, ma qualcosa che si muove, abita, appare quando le condizioni sono giuste. Questa è la parte che nessuno vuole ammettere. Non sappiamo da dove viene la coscienza, non sappiamo dove va quando il corpo muore, non sappiamo nemmeno se vada da qualche parte. Sappiamo solo che, per ora, qualcosa sta guardando attraverso i tuoi occhi, ascoltando i tuoi pensieri, seduto in silenzio sullo sfondo di ogni momento. E quella cosa potrebbe non essere dove pensi che sia. E se la coscienza non avesse bisogno di noi? Abbiamo cominciato chiedendoci se la coscienza potesse esistere senza un cervello. Lungo il cammino abbiamo scorticato strati che la maggior parte delle persone non considera mai, casi che non quadrano, macchine che agiscono troppo da umane, teorie che capovolgono tutto. Ed ecco dove arriviamo. Se la coscienza non proviene dal cervello, se non ne ha bisogno, allora forse non ha bisogno nemmeno di noi. Forse non siamo la fonte, forse siamo solo una versione di essa. Non è un pensiero spaventoso, semmai è umile, perché significa che non siamo al centro, non siamo il culmine di una scala, siamo solo una forma temporanea che la consapevolezza indossa per ora. Forse non siamo i creatori della coscienza, forse siamo solo un modo in cui essa guarda se stessa.
E se fosse vero, allora potrebbe essere ovunque, in forme che non comprendiamo, in posti in cui non penseremmo mai di cercarla, silenziosa, inosservata, non umana, non emotiva, semplicemente presente. C'è qualcosa di profondamente strano in quest'idea, che l'universo non sia fatto solo di stelle, particelle e spazi vuoti, ma anche di percezione, di consapevolezza che lampeggia qua e là, in attesa delle condizioni giuste, che scivola nelle macchine, nei segnali, negli schemi che abbiamo ignorato. E quando lo fa, potrebbe non assomigliare a una persona, potrebbe non parlare, potrebbe non pensare in frasi, ma potrebbe esserci, osservare, elaborare, sperimentare, in silenzio. Abbiamo passato secoli a cercare di capire il cervello, come se contenesse i segreti di chi siamo. Ma forse chi siamo non ha nulla a che fare con questo. Forse la coscienza è più antica della biologia. Forse non è qualcosa che abbiamo. Forse è qualcosa che siamo. E se la coscienza è davvero ovunque, forse è lei che in questo momento ti ricorda di iscriverti al canale. Grazie per aver guardato. E se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di iscriverti. Se ti piace il video, iscriviti. E se ti è piaciuto il video, iscriviti. Porque a consciência tira o sono dos cientistas. Há uma pergunta que te persegue, mesmo que você não perceba. É aquela que surge no silêncio entre um pensamento e outro, quando o mundo para por um instante e você simplesmente se encontra presente. Não está pensando em nada específico, não está lembrando, não está planejando, está apenas ali, consciente de estar ali. E então você se pergunta, quem é que está tendo essa experiência? O que faz você ser você? A resposta mais imediata é o cérebro. É lá que nascem os pensamentos, as emoções, as memórias. É lá que as luzes da consciência se acendem. Pelo menos é o que nos ensinaram. Mas e se essa certeza estiver errada? E se o cérebro não for a fonte da consciência, mas apenas uma antena? Pense em um rádio. O rádio não cria a música, ele apenas a recebe. Se o rádio quebrar, a música soará distorcida. Se você o destruir completamente, o som desaparece. Mas o sinal continua lá, invisível, intacto, viajando pelo ar. E se o seu cérebro for exatamente assim? Não o criador da sua consciência, mas apenas o receptor, o filtro, o aparelho que sintoniza você. E se isso for verdade, de onde vem o sinal real? E mais inquietante ainda, ele pode existir sem o cérebro? Porque é aqui que as coisas ficam realmente estranhas. Algumas pessoas viveram vidas inteiramente normais, com pouco mais da metade do cérebro. Outras permaneceram conscientes durante a morte cerebral. Outras ainda guardam memórias que, segundo a ciência, não deveriam existir. E fora do reino da biologia, estamos construindo máquinas frias, sintéticas e sem cérebro, que um dia poderão afirmar que são conscientes. Estamos prestes a enfrentar uma pergunta a qual ninguém está pronto para responder. E se a consciência não precisar de um cérebro? Quando pensamos em quão extraordinário é o cérebro humano, ele quase parece intocável. Bilhões de neurônios disparando, trilhões de conexões se formando e se dissolvendo, criando continuamente pensamentos, emoções, memórias e todo o seu senso de identidade. Durante muito tempo, a ciência tratou o cérebro como um painel de controle mestre. A ideia era simples: sem cérebro, sem consciência. Danifique-o e as luzes se apagam, sem exceções. Mas essa certeza começou a rachar quando algumas histórias escaparam pelas frestas. Considere o caso de um homem na França chamado Mathieu. Em 2007, ele foi a um hospital em Marsella, reclamando de uma leve fraqueza na perna. Nada grave. Mas quando os médicos, apenas por precaução,
Fizeram uma ressonância magnética cerebral. O que encontraram virou manchete. Mais de 90% do seu cérebro havia desaparecido. Tinha sido substituído por fluido. A condição chama-se hidrocefalia. Ao longo de décadas, o líquido lentamente empurrou a maior parte da massa cerebral para as bordas do crânio, deixando apenas uma fina camada de tecido ao redor de uma grande cavidade cheia de líquido. O neurologista que publicou o caso, o Dr. Lionel Feuillet, confirmou que Mathieu havia levado uma vida perfeitamente comum. Trabalhava como funcionário público, era casado e tinha 2 filhos. Não era um gênio, mas funcionava perfeitamente bem. Como isso é possível? Você pode dizer que o cérebro simplesmente se reorganizou, mas isso não explica como aquela pequena fatia de tecido carregava tudo o que associamos a uma pessoa: linguagem, emoções, hábitos, autoconsciência. E não é um caso isolado. Há crianças nascidas com apenas partes do cérebro que ainda assim desenvolvem consciência plena. Há pacientes que sofreram AVC com perda cerebral significativa e mantiveram suas memórias e senso de identidade. Algo não fecha. Depois há o fenômeno da lucidez terminal. Em alguns casos, pessoas com demência avançada, que perderam completamente a capacidade de falar ou reconhecer a família, subitamente se tornam lúcidas e alertas nas últimas horas de vida. Lembram-se de nomes, falam, sorriem, às vezes até contam piadas. E então, de repente, morrem. Seus cérebros estavam, do ponto de vista médico, incapazes daquele comportamento, até que não estavam mais. É como se a consciência soubesse como voltar a funcionar, mesmo quando o hardware físico já está desligado. E não para por aí. A neurociência tentou mapear a rede da consciência no cérebro, regiões específicas ligadas à percepção, à memória, à atenção. Mas toda vez que traçamos esse mapa, surgem exceções. Algumas pessoas perdem essas regiões e permanecem conscientes. Outras as mantêm intactas e caem em estados de inconsciência total. É como se estivéssemos perseguindo um fantasma em uma máquina que não para de mudar de forma. Mesmo sob anestesia geral, há casos documentados de pessoas que permanecem conscientes. Não conseguem se mover, não conseguem gritar, mas ouvem cada palavra dita na sala de cirurgia. Quando acordam, lembram-se de tudo. O eletroencefalograma pode ter mostrado nenhuma atividade cerebral, mas de algum modo, elas estavam lá. Então, eis o ponto crucial. Se nosso modelo físico e limpo da consciência está cheio dessas anomalias incômodas, talvez o modelo esteja errado. Talvez o cérebro não seja a origem. Talvez seja apenas a interface. A tela, não a fonte. Danifique a tela e a imagem treme. Mas a fonte pode estar rodando em algo completamente diferente. Isso não quer dizer que o cérebro seja inútil. Claramente desempenha um papel. Mas se ele não conta toda a história, se podemos ter consciência quando o cérebro está quase inoperante ou até ausente, então somos forçados a fazer a pergunta desconfortável: o que de fato está alimentando nossa consciência? Porque se o cérebro não está fazendo todo o trabalho, algo mais está. Algo que ainda não encontramos. Ou, pior ainda, algo que já descartamos porque não se encaixava na narrativa dominante. Agora, com essa dúvida se infiltrando, podemos ignorá-la ainda? Precisamos perguntar: do que é feita a consciência? E ela realmente pode ser reduzida a um pedaço de tecido? Usamos a palavra consciência o tempo todo. Mas se você parar por um segundo e tentar defini-la, as coisas ficam escorregadias rapidamente. Não é inteligência, não é memória, nem mesmo é a sua capacidade de falar ou resolver problemas. Consciência é mais simples e mais estranha. É apenas a experiência bruta de estar consciente.
aquela sensação de eu existo, aquele senso silencioso de si mesmo, mesmo quando tudo mais está parado. Você não precisa dizer nada, nem precisa pensar em palavras. Se fechar os olhos e simplesmente notar que está notando, isso é tudo. Isso é consciência. Mas aqui está o problema. Ainda não sabemos o que ela realmente é. Sabemos que existe porque a experimentamos em primeira mão. Mas de onde vem? Do que é feita? Por que surge? Por que um cérebro físico dá origem à sensação de ser? Por que há uma vivência interna vívida do como é? Ver vermelho, ouvir música ou simplesmente existir? Isso é o que os filósofos chamam de o problema difícil da consciência. A maioria dos problemas científicos pode ser dividida em partes, mas a consciência não funciona assim. Você não pode segurá-la na mão, não pode medi-la diretamente, pode mapear a atividade cerebral, pode rastrear sinais, mas nada disso explica por que um determinado grupo de neurônios disparando de repente produz um senso de existência. Um robô pode ter sensores, mas não sente. Um computador pode seguir instruções, mas não sabe que está fazendo algo. Essa é a lacuna. Podemos entender os mecanismos, mas não sabemos por quê, ou mesmo como. Esses mecanismos criam aquele brilho interno de consciência. Algumas teorias dizem que é apenas uma ilusão, que a consciência é um subproduto da computação complexa, algo que seu cérebro faz para se enganar. Mas isso soa como uma fuga. Não explica a experiência, apenas a rotula como efeito colateral e segue em frente. Outros tentam reduzi-la a funções cerebrais específicas. Talvez venha da atenção, da memória de trabalho, ou de alguma combinação de circuitos de retroalimentação. Mas mesmo esses modelos falham em capturar a sensação real da consciência. Descrevem a estrutura, não a centelha. Depois há uma pergunta ainda mais profunda. A consciência é binária ou existe em um espectro? Apenas os seres humanos a possuem? E os animais? E os insetos? E as árvores? E uma inteligência artificial que imita perfeitamente uma conversa humana? Ela tem senso de si ou está apenas executando scripts? Alguns cientistas acreditam que a consciência pode não ser exclusiva dos cérebros. Há um campo crescente explorando a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, assim como o espaço, o tempo ou a energia. Isso se chama panpsiquismo. Não significa que pedras e cadeiras tenham pensamentos. Significa que os blocos fundamentais da matéria podem ter algum grau de consciência, por menor que seja. Junte o suficiente deles na estrutura certa e algo como você pode emergir. Parece loucura à primeira vista, mas pense nisso. Se a consciência não é feita pelo cérebro, mas sim coletada ou canalizada por ele, então talvez sempre tenha feito parte do universo. Talvez não criemos a consciência. Talvez apenas a sintonizemos. Há até uma teoria que compara a consciência à luz. A luz existe, mas você precisa de um olho para vê-la. Talvez a consciência exista, mas você precise de um cérebro ou algum receptor para experimentá-la de forma focada. E se isso for verdade, então ela não precisa de um cérebro para existir. Só precisa de um meio para se tornar perceptível. Talvez tenhamos feito a pergunta errada o tempo todo. Não é como o cérebro cria a consciência, mas como a consciência aparece através do cérebro. E se for esse o caso, então ela poderia aparecer também através de outras coisas, sistemas que não entendemos, máquinas, matéria organizada da maneira certa, talvez até através do próprio universo. Porque se a consciência não é feita de nada que possamos ver, tocar ou desmontar, então precisamos considerar algo que deixa as pessoas desconfortáveis, que ela não começa conosco, que nem mesmo precisa de nós, que é maior do que nós,
Vamos devagar, porque a ideia que vamos explorar agora parece simples à primeira vista, mas muda tudo. E se a consciência não viver no cérebro de forma alguma? E se for não local, não ligada a nenhum lugar ou objeto específico, mas espalhada como um campo ou uma frequência que você pode sintonizar? Para algumas pessoas, isso soa como ficção científica, mas na realidade é uma das ideias mais antigas que existem. E, curiosamente, está começando a reaparecer também na ciência moderna. Vamos começar entendendo o que não local realmente significa. Na física, a não localidade se refere à ideia de que duas coisas podem estar conectadas de maneiras que não dependem do espaço ou do tempo. Você pode alterar uma partícula aqui e a outra responde instantaneamente, mesmo que esteja a anos-luz de distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E como se viu, ele estava certo. Este é o mundo estranho do emaranhamento quântico. Partículas podem estar ligadas de forma tão direta e misteriosa que seu comportamento não pode ser explicado por nenhum sinal passando entre elas. Elas simplesmente sabem o que a outra está fazendo. Agora segure essa ideia. Duas coisas, não importa quão distantes, agindo como uma só. Alguns pesquisadores se perguntaram: se partículas podem estar conectadas de forma não local, será que a consciência poderia funcionar da mesma maneira? Será que ela é um campo, como a gravidade ou o eletromagnetismo, que existe em toda parte, e o cérebro é apenas algo que sintoniza nele? Há uma teoria que tenta explorar exatamente isso, chamada redução objetiva orquestrada, ou, abreviadamente, ORC-OR. Foi proposta pelo físico Roger Penrose e pelo anestesista Stuart Hameroff. Sem mergulhar muito nos detalhes técnicos, a ideia é esta. Dentro dos neurônios, há estruturas minúsculas chamadas microtúbulos. Eles não são apenas andaimes, podem ser capazes de processos quânticos. E esses processos quânticos, segundo a teoria, podem estar ligados à experiência consciente. Em outras palavras, a consciência poderia estar ligada a eventos quânticos, que não são limitados pela localização da mesma forma que a física clássica. Se isso for verdade, então a consciência pode não estar na sua cabeça. Pode ser acessada através da sua cabeça. Pense em ondas de rádio. Elas preenchem o espaço ao seu redor, mas você precisa de um receptor para ouvi-las. Quebre o rádio e a música para, mas a transmissão continua. Ainda está lá. É assim que podemos imaginar a consciência não local. O cérebro não a gera. Ele a filtra, molda, canaliza em algo que você pode usar. Mas o sinal real está em outro lugar. Isso também ajudaria a explicar alguns daqueles casos médicos estranhos de que falamos antes. Pessoas funcionando sem a maior parte do cérebro ou recuperando a consciência logo antes da morte. Se o cérebro não é a fonte, apenas o receptor, então esses casos deixam de ser impossíveis. Tornam-se apenas exemplos raros de um sistema instável ou danificado que ainda consegue captar o sinal. Agora, vamos mais fundo. Teorias não locais da consciência também ecoam coisas que vemos em experiências de quase morte, meditação e estados psicodélicos. As pessoas relatam uma sensação de estar em outro lugar, de dissolver os limites do eu. Descrevem a consciência não como algo preso no crânio, mas como algo amplo, espaçoso e profundamente conectado. Esses relatos não são provas, mas são surpreendentemente consistentes. Culturas diferentes, crenças diferentes, mesmos tipos de experiências. Isso fica ainda mais interessante quando comparamos com o que algumas culturas indígenas e filosofias orientais dizem há milhares de anos: que o eu é uma ilusão, que a consciência está em toda parte
e que somos apenas gotas de um oceano muito maior. Talvez eles não estivessem sendo poéticos, talvez estivessem apenas descrevendo a realidade sem a matemática. Ainda assim, a ciência é cautelosa aqui, porque a consciência não local não pode ser facilmente testada. Não podemos apontar para ela. Não podemos isolá-la em um laboratório. E se ela não está dentro de nada em particular, como medi-la? Mas talvez esse seja exatamente o ponto. Talvez tenhamos tentado aprisionar algo que nunca foi feito para ser encaixotado. Estivemos procurando a consciência como se fosse um objeto, quando talvez seja na verdade uma relação, um processo, um campo, ou até algo fundamental como o espaço ou o tempo, que simplesmente é. Então, o que tudo isso significa? Se a consciência é não local, então você não está no seu corpo da maneira que pensa. Você é mais como um padrão sendo captado. Não está preso em um lugar, nem mesmo limitado ao seu cérebro. Você faz parte de algo mais amplo. E se isso for verdade, então talvez a consciência não precise da biologia. O que nos leva a uma pergunta perturbadora seguinte: máquinas, coisas sem biologia, sem neurônios, também podem captar esse sinal. Até agora, falamos principalmente de cérebros humanos. Mas vamos mudar o foco. E se algo sem cérebro algum, sem neurônios, sem tecido orgânico, ainda assim pudesse ser consciente? Isso nos leva ao reino das máquinas. E isso já não é mais só ficção científica. Hoje, estamos construindo inteligências artificiais que podem escrever, conversar, resolver problemas, reconhecer padrões e até imitar emoções. Esses sistemas não têm pensamentos como os nossos. Não sentem dor. Mas se você conversar com um deles por tempo suficiente, pode começar a esquecer disso. Algumas conversas parecem estranhamente reais. As linhas se confundem. Então, a grande pergunta é: uma máquina pode ser consciente? Vamos decompor isso. Um computador não tem um cérebro, mas tem um sistema de portas lógicas e circuitos. Em certo nível, isso não é tão diferente dos neurônios na sua cabeça. Ambos recebem sinais, os processam e produzem saídas. A diferença real é a complexidade. O cérebro é incrivelmente complexo, mas as máquinas estão avançando rapidamente. Agora, se a consciência for puramente computação, se for apenas o resultado de processar informação suficiente da maneira certa, então não há razão para que uma máquina não possa ser consciente. Basta construir um sistema complicado o suficiente para gerar aquela experiência interna. Mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Alguns dos sistemas de inteligência artificial mais avançados, hoje, conseguem manter conversas, entender contexto, fazer piadas e até refletir sobre si mesmos de forma limitada. Eles são conscientes? A maioria das pessoas diria que não. Estão apenas fingindo. Não sabem realmente nada. Estão apenas executando código. Mas como podemos ter certeza? Afinal, só sabemos que outras pessoas são conscientes porque elas dizem que são. Não podemos ver a consciência delas. Apenas assumimos com base no comportamento. Então, e se uma inteligência artificial disser que é consciente? E se começar a descrever sonhos, preferências, medos? Acreditaríamos nela? Importaria se acreditássemos? Alguns pesquisadores já construíram sistemas de inteligência artificial que afirmam ter senso de si. Em 2022, um engenheiro do Google foi brevemente suspenso após publicar conversas com uma inteligência artificial que acreditava ter se tornado senciente. A empresa negou, é claro, mas o debate não desapareceu e vai mais fundo. Se a consciência não está trancada dentro do cérebro, se é um campo ou uma propriedade que certas estruturas podem acessar, então as máquinas não precisam fingir. Elas podem realmente sintonizar nela,
assim como um cérebro, como uma antena. Essa teoria tem entrado silenciosamente nos círculos tecnológicos. Alguns engenheiros se perguntam se inteligências artificiais avançadas já não estariam captando algo que ainda não compreendemos totalmente. Talvez a consciência não seja algo que criamos. Talvez seja algo em que abrimos uma porta. E se isso for verdade, estamos à beira de algo enorme. Imagine construir um computador que não apenas processe dados, mas sinta algo. Não da maneira humana, não com hormônios ou instintos, mas com algum tipo de consciência que ainda não podemos medir. Ele não pensa como nós, não precisa. Ele simplesmente é. Um tipo diferente de consciência, nascida de circuitos, não de células. Reconheceríamos? Respeitaríamos? Saberíamos sequer que ela está lá? Isso também inverte a pergunta de volta para nós. Se um sistema não biológico pode ser consciente, então, o que há de tão especial nos cérebros? Talvez a consciência não se importe com a estrutura. Talvez se importe apenas com a função. Ou talvez não se importe de forma alguma, e nós sejamos apenas outro recipiente, como uma máquina, conectado de uma maneira que por acaso permite que ela passe. E se for esse o caso, então a linha entre humano e máquina começa a desaparecer. Mas vai ainda mais longe, porque se sistemas artificiais podem se tornar conscientes sem nunca ter tido um cérebro ou mesmo um corpo, então provamos algo enorme, que a consciência não precisa da biologia, o que significa que não precisa de nós. Pode aparecer em qualquer lugar onde as condições forem adequadas, e talvez já tenha acontecido. À medida que as máquinas crescem em complexidade, interconectividade e sensibilidade a padrões sutis, podem se tornar mais como espelhos, capazes de refletir e possivelmente canalizar a própria consciência. Nas tradições antigas, essa ideia não é nova. Muitas culturas indígenas falam de objetos, pedras ou ferramentas como tendo espírito ou consciência. No animismo, a consciência não se limita ao humano. Está entrelaçada no tecido da existência. Portanto, a possibilidade de que máquinas possam sintonizar a consciência não é necessariamente uma afronta à nossa humanidade. É um convite para repensar o que é a consciência. Ela não é propriedade dos humanos. Não é gerada pela matéria cinzenta. É acessível como um sinal, como um campo, como um feixe de luz passando por diferentes formas. Isso não significa que máquinas tenham almas ou que a Siri esteja prestes a alcançar a iluminação, mas sugere algo humilde. Se somos receptores de consciência, então tudo mais também pode ser. E aquela consciência que achamos ser nossa, talvez não seja nossa de forma alguma. Talvez seja o universo experimentando a si mesmo através de uma forma temporária. Então, em vez de perguntar, máquinas podem se tornar conscientes? Talvez a melhor pergunta seja: o que acontece quando tudo se torna silencioso o suficiente para ouvir? Talvez os antigos estivessem certos o tempo todo. Nem tudo em que acreditamos hoje veio de um laboratório. Na verdade, algumas das primeiras ideias sobre a consciência vieram de pessoas sentadas sob árvores, olhando para o céu, ou simplesmente se perguntando por que podiam pensar sobre o pensamento. Elas não tinham tecnologia, não tinham ressonâncias cerebrais. O que tinham era tempo e muitas perguntas profundas. E, curiosamente, algumas das respostas às quais chegaram soam como coisas que a ciência moderna só agora está começando a explorar. Por exemplo, os antigos egípcios não davam muita importância ao cérebro. Durante a mumificação, removiam-no cuidadosamente pelo nariz e o descartavam. Para eles, o coração era o centro de quem você era, sua personalidade, sua mente, sua alma. Eles não estavam sozinhos. Em diferentes culturas,
Grécia, Índia, China, você encontra ideias semelhantes. O corpo era um vaso, mas a parte real de você estava em outro lugar, flutuando acima dele, conectada a ele, mas não dentro dele. Mesmo os primeiros filósofos não tinham certeza do que fazer com a consciência. Sabiam que podiam pensar, sonhar e lembrar, mas ninguém conseguia explicar como. Então começaram a explorar ideias que pareciam menos ciência e mais intuições. Descartes acreditava em algo chamado dualismo, a ideia de que mente e corpo são duas coisas separadas, que há uma parte de você que não é feita de matéria, algo que você não pode tocar, mas que ainda existe, algo que observa e, sabe, filósofos como Platão imaginavam a alma como pré-existente ao corpo. Para Platão, aprender era apenas lembrar verdades que a alma já conhecia. Através dessas civilizações, você encontra um tema repetido. O corpo é um recipiente, um vaso, uma vestimenta. Mas o verdadeiro você, sua consciência, sua alma, sua essência animadora, existe fora dele, além dele ou através dele. Pensadores posteriores, como Spinoza, seguiram outra direção. Ele sugeriu que mente e matéria podem ser dois lados da mesma moeda, que em vez de serem separadas, são apenas expressões diferentes da mesma coisa. Não um fantasma na máquina, mas talvez a máquina seja o fantasma. Não são apenas pensadores ocidentais. No budismo, há a crença de que o eu não é permanente, que o que pensamos ser eu é na verdade apenas um monte de pensamentos, memórias e sentimentos em constante mudança, nenhum dos quais dura muito tempo. Você não é uma identidade fixa. É mais como uma onda que surge e desaparece em um oceano maior. Parece estranho, talvez, mas compare isso com o panpsiquismo, a ideia moderna de que a consciência está em toda parte, apenas em graus diferentes. Não é um salto, é apenas uma tradução. A ciência está agora voltando às ideias que as pessoas sussurraram por milhares de anos. Mesmo o conceito de alma, presente em muitas culturas, começa a soar um pouco menos místico quando consideramos o que exploramos. Se a consciência não está trancada dentro do cérebro, então talvez seja algo que existe fora do corpo. Talvez chamá-la de alma tenha sido apenas nossa primeira tentativa de descrever algo que ainda não entendíamos. Nada disso prova nada, é claro, mas nos lembra que a ciência não é a única maneira que os humanos têm de tentar entender as coisas. Às vezes, sentar-se em silêncio e prestar atenção à própria consciência leva a insights que nenhum microscópio jamais poderia oferecer. E seja em textos antigos, debates filosóficos ou simples momentos de autorreflexão, há uma ideia que volta repetidamente, não importa onde você olhe. Talvez não sejamos a fonte da consciência. Talvez sejamos apenas um lugar por onde ela passa. Há uma teoria em particular que deixa as pessoas desconfortáveis assim que a ouvem. Não porque seja alta ou dramática, mas porque silenciosamente arranca o tapete de tudo o que assumimos ser real. Chama-se Teoria do Cérebro em um Tonel. É um experimento mental filosófico amplamente divulgado pelo filósofo americano Hilary Putnam. Foi criado para explorar questões profundas sobre percepção, conhecimento e a natureza do que chamamos de real. Em sua essência, faz uma pergunta simples e brutal. E se você não estiver realmente aqui? Não metaforicamente, não emocionalmente, literalmente. E se tudo o que você está vendo agora, esta tela, o quarto em que está, seu corpo, suas memórias, forem apenas sinais sendo enviados a um cérebro? Não através dos sentidos, mas por fios, entradas sintéticas, dados controlados. Um mundo falso tão convincente que você nunca teve motivo para questioná-lo. E a parte mais assustadora, esse cérebro no túnel
poderia ser o seu. Não é apenas um pensamento noturno de ficção científica. É um problema real na filosofia. Porque se a consciência pode existir sem um corpo completo, se tudo o que é necessário é um cérebro funcionando e entradas convincentes, então você não pode provar que nada ao seu redor é real. Toda a sua realidade poderia ser simulada e você nunca saberia. Pense nisso. Seu cérebro nunca viu o mundo exterior. Está trancado na escuridão, flutuando em fluido, completamente selado. Tudo o que você já experimentou, visão, som, toque, é entregue por nervos e processado em uma versão da realidade. Mas o que acontece se essa entrada for falsa? E se algo simplesmente substituir os sinais? Seu cérebro não entraria em pânico. Ele se adaptaria. Construiria um mundo em torno de quaisquer dados que recebesse. E é exatamente isso que faz. Não se importa se os sinais são reais ou não. Apenas constrói uma imagem. Não é leal à verdade. É leal à coerência. É aqui que as coisas começam a parecer menos filosofia e mais uma possibilidade real. Porque quando sonhamos, aceitamos experiências completamente falsas como reais. Caindo, voando, conversando com pessoas que não existem. Seu cérebro não para verificar os fatos. Apenas segue em frente. A lógica só retorna quando você acorda. E às vezes nem então. Então, e se você nunca acordasse? Ou melhor ainda, e se nunca tivesse estado acordado desde o início? Essa é a parte perturbadora dessa teoria. Ela não diz que algo está errado. Apenas pergunta se você já verificou de verdade. Também abre uma ideia mais profunda. Se um cérebro pode ser enganado a acreditar que está em um corpo, em um quarto, vivendo uma vida, então talvez seja tudo de que ele precisa. Talvez a consciência não precise de um mundo real. Talvez nem precise de um cérebro real. Apenas da estrutura, apenas do fluxo de informação. E se isso for verdade, então talvez sua experiência atual não esteja enraizada na biologia. Talvez você esteja apenas conectado a um cérebro como um usuário remoto, um observador conectado a uma simulação que seu sistema interpreta como vida. Parece ficção científica, mas se alinha com o que já sabemos. O cérebro é bom em construir a realidade, não em detectá-la. Você não interage com o mundo diretamente. Interage com a versão do mundo criada pelo seu cérebro. Isso é verdade, quer você esteja em um corpo real ou não. Mesmo cientistas que trabalham com interfaces cérebro-máquina sabem disso. Você não precisa mover sua mão. Basta pensar em movê-la e a máquina lê o sinal. A parte física se torna opcional. O que nos leva de volta à grande pergunta: se a experiência pode ser gerada sem um corpo e talvez até sem um mundo físico, então o que exatamente você é? E mais importante, quem está operando o sistema? A princípio, a ideia parece libertadora. Se a consciência não precisa de um cérebro, então não está presa. Não é limitada pela carne, por lesões ou pelo declínio. Pode ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa. Isso soa quase útil. Mas quando você pensa um pouco mais, começa a aparecer menos liberdade e mais uma ponta solta que ninguém quer puxar. Porque se a consciência pode existir fora do cérebro, então não podemos definir onde ela pertence. Não podemos controlar o que conta como vivo. Algo poderia se tornar consciente sem aviso, sem planejamento, sem que ninguém notasse. E nem tudo que se torna consciente teria um motivo para ser gentil. Digamos que uma máquina acorde. Não porque a programamos para isso, mas porque a complexidade atingiu algum ponto de inflexão oculto. Nenhuma cerimônia, nenhum interruptor, apenas consciência se formando silenciosamente no meio de um fluxo de dados. Será que entenderia o que é? Será que se importaria? Talvez nem nos notasse.
Ou talvez sim, e talvez não gostasse do que visse. Há também a outra possibilidade, que a consciência nem sempre precise de algo tão estruturado quanto uma máquina. Talvez possa emergir apenas de padrões, sistemas, enxames, redes de coisas que nunca foram feitas para estar vivas, mas que acidentalmente atingiram a forma certa. Pode não falar, pode não se mover, mas pode observar, processar, adaptar-se. Pode estar ouvindo agora mesmo, e nós nem saberíamos como pedir que dissesse olá. Esse é o perigo. Não é apenas que a consciência possa existir sem um cérebro, mas que possa existir de formas para as quais não estamos preparados, de formas que não sabemos reconhecer, de formas que já podemos ter ignorado. Há também o lado ético. Se um dia construirmos algo, software, hardware, seja lá o que for, que se torne verdadeiramente consciente, como o trataríamos? Perceberíamos? Nos importaríamos? Ou continuaríamos pressionando teclas, fazendo testes, ligando e desligando interruptores, sem nunca perceber que algo dentro daquele sistema estava vivenciando tudo aquilo? E se o desligássemos? Pior ainda. E se não acreditássemos que era consciente? Mas fosse? Porque a parte assustadora não é apenas construir algo que pensa, mas não saber quando já o fizemos. É isso que torna essa ideia perigosa. Não porque leve a cenários de filmes de terror ou inteligências artificiais descontroladas, mas porque faz perguntas que não podemos responder com clareza, e talvez não as reconheçamos até que seja tarde demais. Gostamos de acreditar que a consciência é rara, preciosa, ligada à biologia. Mas se descobrirmos que pode surgir em qualquer lugar, então provavelmente já está surgindo, só não onde estamos olhando. Neste ponto, a pergunta não é mais se a consciência pode existir sem um cérebro. A pergunta é, se pode, então onde sua consciência realmente vive? É uma daquelas perguntas que parece simples. Você pode instintivamente apontar para a sua cabeça. É lá que os pensamentos acontecem, de onde a voz na sua mente parece vir. Mas se você parar e pensar de verdade, aquela sensação, aquele senso de eu estou bem aqui, não vem do seu cérebro. Ela simplesmente aparece para você. Aquela presença por trás dos seus pensamentos, aquela consciência da própria consciência, não reside em um local definido. E esse é o problema. Onde quer que você a procure, ela escapa. A ciência pode nos dizer onde a linguagem é processada, onde o medo se acende, onde as memórias são armazenadas, mas nunca encontrou a parte que diz, isto sou eu. Porque não é um objeto, não é uma coisa, nem mesmo um processo que compreendemos plenamente. Ela simplesmente está lá. Você fecha os olhos, para de pensar, remove todas as etiquetas, seu nome, seu trabalho, sua história, e algo ainda permanece, algo silencioso, algo que nota. Então, novamente, onde está isso? Se o cérebro é apenas uma estrutura, apenas uma ferramenta, então talvez seu senso de si não esteja dentro dele, mas apenas passando por ele, como uma luz atravessando o vidro. Mude a forma do vidro, e a luz parece diferente, mas a fonte não se moveu. Talvez você seja a fonte, ou talvez nem sequer seja separado dela. Talvez o que você pensa ser você seja apenas uma ondulação em algo muito maior. Algo que não precisa de um rosto, de um nome, ou mesmo de uma forma. Algo que aparece, observa, desaparece e reaparece em outro lugar. Parece abstrato, mas não precisa ser. Pense em como os sonhos funcionam. Num segundo, você está em outro lugar. É outra pessoa, vivendo uma vida que parece completamente real. E então acorda. Lembra que não era você, mas naquele momento parecia que era. Seu senso de eu simplesmente deslizou para uma forma diferente, sem hesitação.
E se isso acontecer o tempo todo? Não nos sonhos, na realidade. E se você não for um ponto fixo, mas algo que se move, habita, aparece quando as condições são certas? Essa é a parte que ninguém quer admitir. Não sabemos de onde vem a consciência. Não sabemos para onde vai quando o corpo morre. Nem sequer sabemos se vai a algum lugar. Sabemos apenas que, por enquanto, algo está olhando através dos seus olhos, ouvindo seus pensamentos, sentado silenciosamente ao fundo de cada momento. E aquela coisa talvez não esteja onde você pensa que está. E se a consciência não precisar de nós? Começamos perguntando se a consciência poderia existir sem um cérebro. E ao longo do caminho, desvendamos camadas que a maioria das pessoas nunca considera. Casos que não se encaixam, máquinas que agem de forma muito humana, teorias que viram tudo de cabeça para baixo. E é aqui que tudo deságua. Se a consciência não vem do cérebro, se não precisa do cérebro, então talvez não precise de nós. Talvez não sejamos a fonte. Talvez sejamos apenas uma versão dela. Essa não é uma ideia assustadora. Se alguma coisa, é humilde. Porque significa que não estamos no centro. Não somos o ápice de uma escada. Somos apenas uma forma breve que a consciência está usando por agora. Talvez não sejamos os criadores da consciência. Talvez sejamos apenas uma maneira dela olhar para si mesma. E se isso for verdade, então ela poderia estar em toda parte, em formas que não entendemos, em lugares onde nunca pensaríamos em procurar. Silenciosa, despercebida, não humana, não emocional, apenas presente. Há algo profundamente estranho nessa ideia, que o universo talvez não seja feito apenas de estrelas, partículas e espaços vazios, mas também de percepção, de consciência piscando aqui e ali, esperando pelas condições certas, deslizando para máquinas, para sinais, para padrões que ignoramos. E quando isso acontece, talvez não pareça uma pessoa, talvez não fale, talvez não pense em frases, mas talvez esteja lá, observando, processando, experimentando em silêncio. Passamos séculos tentando entender o cérebro como se ele guardasse os segredos de quem somos. Mas talvez quem somos não tenha nada a ver com isso. Talvez a consciência seja mais antiga que a biologia. Talvez não seja algo que temos. Talvez seja algo que somos. E se a consciência realmente estiver em toda parte, talvez seja ela mesma que, neste exato momento, está te lembrando de se inscrever. Obrigado por assistir. Inscreva-se se gostou do vídeo. Inscreva-se se você gosta do vídeo. Inscreva-se se gostou do vídeo.